Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre o terceiro período de Engenharia Civil, sobre o meu terceiro período de Engenharia Civil. Pessoal, eu fiquei muito contente porque no vídeo do primeiro período de Engenharia Civil que eu fiz, apareceram algumas pessoas que estão na mesma situação que eu estava quando entrei na faculdade. E essas pessoas se identificaram muito com o meu vídeo e com a minha experiência. São pessoas que concluíram o ensino médio através de projetos de aceleração, pessoas que concluíram o ensino médio pelo Enem e não estudaram regularmente, pessoas que estão fora da escola há muito tempo, que terminaram o ensino médio, sei lá, há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, e que querem entrar na faculdade agora. Eu fiquei muito contente mesmo de poder expor essa minha experiência e que tenha pessoas que se identificaram com essa situação e talvez eu possa estar ajudando tanto na escolha quanto na motivação dessas pessoas. E com esse vídeo do terceiro período, eu tenho certeza que vou conseguir injetar um pouco mais de motivação para quem está preocupado ao iniciar a faculdade. Porque para quem entra na faculdade nessa situação, o terceiro período vai ser bem mais tranquilo do que o primeiro e o segundo. Eu vou mostrar isso para vocês através das minhas notas. O terceiro período para mim foi bem mais tranquilo do que o primeiro e o segundo período. Isso porque a gente sofre muito no primeiro e no segundo período para poder acompanhar o nível da turma, né? O pessoal que chegou aí mais preparado para fazer essa faculdade. Então a gente apanha muito no primeiro, no segundo. Quando chega no terceiro, a gente já alcançou o nível ali dos outros alunos da turma e não sofre mais com isso. Não que seja fácil do terceiro para frente, tá? Mas a gente já acaba ficando calejado aí de tanto apanhar no primeiro e no segundo período. Então no terceiro a gente fica bem mais tranquilo. Tirando o cálculo 2, que eu sofri bastante e passei bem em cima da média, as outras matérias foram bem mais tranquilas. E o terceiro período, galera, para mim foi bem interessante porque a gente já começou a ver alguma coisa ou outra ali mais específica da engenharia civil, que foi o caso de mecânica geral. Eu vou falar de cada uma das disciplinas para vocês. Nós tivemos 6 disciplinas no período: cálculo numérico, desenho arquitetônico estrutural por computador, estatística 1, física 2, cálculo 2 e mecânica geral, né? Antes de começar a falar sobre as disciplinas, eu quero pedir para você deixar seu like já no vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino aí da notificação para ser alertado toda vez que forem postados vídeos novos no canal, beleza? Vou começar falando sobre Vou começar falando sobre desenho arquitetônico estrutural por computador. Tem um nome comprido, mas é simplesmente AutoCAD. Essa disciplina a gente se familiariza com o AutoCAD. A gente aprende alguns comandos, fazemos já algumas plantas baixas, cortes e tal. No final a gente faz um projeto completo, né, de uma residência. Então a gente sai com uma base bem bacana aí e preparado para poder aprofundar mais, fazendo aí uns cursos mais avançados sobre as ferramentas de CAD. Falando por nível de dificuldade no período, né, a próxima seria cálculo numérico. Estou falando da mais fácil para mais difícil. Essa disciplina de cálculo numérico é também um complemento de GAAL. A gente trabalha com sistemas lineares, com matrizes e depois com números binários, interpolação, enfim. E nessa matéria eu tive a certeza de que o professor, a forma como o professor explica, a didática, a dinâmica do professor, influencia muito sobre o nível de dificuldade da matéria. Por que isso? O nosso professor de cálculo numérico era excelente, é um dos melhores professores para explicar a matéria do meu curso até agora. O cara deixava a matéria muito fácil, tanto que no início eu realmente pensei que a matéria fosse fácil. Mas eu tenho um colega que faz engenharia de produção na mesma faculdade que eu, e quando ele cursou cálculo numérico, não foi o mesmo professor que o meu. Ele disse que muita gente da turma dele foi reprovada. Eu até fiquei meio espantado, eu falei, nossa, cálculo numérico é tão simples, tão fácil de fazer, e era a mesma ementa, a mesma faculdade. E a turma dele teve muito mais dificuldade que a minha. Na minha, eu acho que não ficou ninguém, independência em cálculo numérico. O professor era excelente, realmente não tinha como não aprender essa matéria com a forma que ele explicava. Bacana de cálculo numérico também que a gente vê alguns pulos do gato, né, para resolver coisas que a gente achava muito difícil, que eram muito trabalhosas para resolver em GAAL. O professor acaba ensinando para a gente aí, por exemplo, como resolver uma equação de segundo grau apenas olhando para ela, dependendo da equação, né? Então eu achei divertido também a matéria de cálculo numérico. Eu tinha esquecido de falar as minhas notas, né, sobre
Desenho arquitetônico. Voltando um pouquinho lá sobre o desenho arquitetônico, a primeira prova de 20 eu tirei 20, a segunda de 25 eu tirei 20, só tivemos duas provas e tivemos o projeto final, né, de 25 pontos, eu tirei 22. Então eu passei no final com 92 pontos em desenho arquitetônico. E agora falando das notas de cálculo numérico, primeira prova valendo 25 eu tirei 24, na segunda de 25 eu fechei, tirei 25, e na última tirei 24,5 de 25. Então no final, em cálculo numérico, eu passei aí com 96,75 pontos. Próxima matéria, Estatística 1. Uma matéria muito interessante também. A gente trabalha com várias fórmulas, várias tabelas, e foi muito útil para mim por causa do meu trabalho, né? Na minha empresa, o meu cargo lá exige bastante essa noção, pelo menos, de estatística e probabilidade. A professora explicava muito bem também, só não era muito simpática, né? Mas era bem exigente também. E eu não tive tanta dificuldade. Na primeira prova eu tirei 18 pontos, valendo 20. A segunda eu tirei 18,5, valendo 20. Valendo 20. E a última eu consegui fechar, tirando 20 pontos em 20. No final passei com 93 pontos. Agora falando de mecânica geral. Mecânica geral para mim foi a disciplina mais interessante do terceiro período, porque a gente começa a ver coisas específicas da engenharia civil, né? A gente começa a ter noções sobre o que é uma flexão na viga, o que é uma torção, né? O que é um cisalhamento. Nessa disciplina a gente já estuda os momentos binários. E a gente teve um professor excelente também, professor magnífico. Esse eu posso até falar o nome dele, é professor Paulo Roberto. Hoje ele não está mais na faculdade, mas é um físico muito inteligente. Inclusive tem até algumas videoaulas dele no YouTube aqui. Era um professor que passava pra gente coisas além da ementa da faculdade, sabe? Ele nos deu uma preparação assim, muito boa mesmo para o próximo período, onde a gente viu resistência dos materiais. E nessa disciplina a gente fez um trabalho muito legal também, um trabalho final sobre treliças. O professor soltou a gente na cidade aí e cada um tinha que arrumar alguma coisa com treliças para fazer os cálculos. E nós fizemos, nós fizemos um trabalho sobre uma passarela. Vou até ver se eu encontro algumas imagens aqui para colocar para vocês, onde a gente calculou todas as barras de uma treliça. Então a gente já começou a ver de perto algumas coisas realmente da engenharia civil. Muito interessante mesmo essa matéria. E eu também não tive dificuldades. Primeira prova eu tirei 23 pontos de 25. A segunda prova eu tirei 22 de 25. E a terceira... Pois é, a terceira eu tirei 15 pontos de 25. Ah, mas você não falou que não tinha dificuldade de mecânica geral? Eu não tive. Porém, vocês vão entender por que eu tirei 15 pontos de 25 em mecânica geral na última prova. Daqui a pouco vocês vão entender. Mas no final eu passei com 82 pontos. Poderia ter sido melhor, né? Mas por conta de outro fator aí, eu acabei não estudando para a última prova e ficando com essa nota aí abaixo da média na terceira prova. Mas não tive dificuldade na matéria e gostei muito. Para mim, melhor matéria do terceiro período, mecânica geral. Agora a segunda matéria mais difícil do período, Física 2. Na verdade não foi muito difícil não. Eu fechei a matéria de Física 2 com 100 pontos no período. Eu não preciso nem falar das notas das provas, né? Consegui fechar todas e tirei 100 pontos. Física 2 a gente estuda mais temperaturas, equilíbrio, conforto térmico de ambientes. Muito tranquila, Física 2. Agora, o bicho pegou foi em Cálculo 2. Cálculo 2 é uma matéria assim muito abstrata para você estudar, sabe? Às vezes você aprende a resolver uma questão, porém você não tem noção daquilo que realmente você está fazendo. Mais na frente no curso você vai entender, né? O que é realmente um integral, o que é um limite. Mas quando a gente está estudando o cálculo ali, tem muitas coisas que são abstratas. Eu realmente tive muita dificuldade em Cálculo 2. Até porque em Cálculo 2 eu ainda sofri com aquele negócio de nunca ter estudado matemática antes na faculdade. Alguns conhecimentos que são exigidos dentro das questões, dentro de uma integral, por exemplo, seno, cosseno, Euler, logaritmo, essas coisas que eu ainda não tinha estudado, aí eu acabei sofrendo um pouco com isso em Cálculo 2. Tanto que na primeira prova eu tirei 13 pontos em 25. Na segunda eu estudei muito mesmo, e consegui a média, 18 pontos em 25. E quando chegamos na terceira prova, agora explica a minha nota baixa em mecânica geral
porque eu precisava tirar 14,5 pontos em 25 em cálculo 2 para poder passar, para poder chegar na média sem precisar fazer uma prova final. Então eu larguei tudo, já tinha passado em mecânica geral, não estudei mais e fui estudar apenas cálculo 2. E estudei muito para poder tirar 14,5. E sabe quando eu tirei? 16,5. Nem a média da prova eu não tirei. Mas tirei 2 pontos a mais do que eu precisava. E com isso eu passei em cálculo 2 com 72 pontos, quase em cima da média. Cálculo 2 judiou bastante desta pessoa aqui no terceiro período. Então, pessoal, fica a dica, não brinquem em cálculo. Em cálculo 1, nem o 2, nem o 3, são disciplinas difíceis, na minha opinião. Não pensem vocês que vocês não vão usar aquele conteúdo lá de integral mais à frente, porque vão sim. Inclusive, vou colocar a foto aqui, do quarto período, a gente estudou resistência dos materiais e precisamos apresentar um seminário aplicando conhecimentos de cálculo, de integrais, beleza? Então, assim, mais à frente você vai entender por que você precisa saber aprender todo aquele conteúdo dos cálculos, cálculo 1, 2 e 3. Não brinquem em cálculo, beleza? Bom, então é isso. Eu não sei se foi a opinião da maioria da minha turma, por exemplo. Eu acho que o pessoal não tem a mesma opinião que eu, de que o terceiro período foi mais fácil que o primeiro e o segundo. Mas para mim foi, vocês viram aí as notas. Não tive tanta dificuldade quanto tive no primeiro e no segundo. Depois eu vou trazer também o feedback do quarto período. Então, pessoal, qualquer dúvida sobre o curso, sobre alguma disciplina do período, qualquer coisa sobre a faculdade, podem comentar aqui, beleza? Que eu vou responder todo mundo. E não esqueçam de deixar seu like no vídeo aí e compartilhem também, tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço.